Olá, sejam bem-vindos ao CEMIFEF-UNB, o Centro de Memória da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, que teve a honra de receber, dia 8 de setembro de 2021, o nome da professora Maria Helena Siqueira, em homenagem à professora pioneira e primeira mulher chefe de departamento da Educação Física no UNB. Portanto, a partir de agora, somos o Centro de Memória Professora Maria Helena Siqueira. Prazer, eu sou a pesquisadora Alessandra Pessoa Coimbra, responsável pela criação do Centro de Memória, juntamente com a professora Ingrid Dietrich Vigres, e apresento neste vídeo um pouco da história de vida pessoal e profissional dessa pioneira que empresta o seu nome ao CEMIFEF-UNB. Só para contextualizar de forma breve, o curso de graduação em Educação Física da UNB teve início no segundo semestre de 1972, dentro da Faculdade de Ciências da Saúde, a FS. 2 anos após o início do curso, a FS criou o Departamento da Educação Física, que funcionou por 25 anos sob sua responsabilidade, até que em 21 de janeiro de 97, criou-se a Faculdade de Educação Física e o departamento foi extinto. A professora Maria Helena Siqueira foi admitida no quadro docente da UNB por concurso no mesmo ano de criação do departamento, em 1974, e se aposentou pouco antes da inauguração da faculdade. Sob sua admissão, é interessante destacar que nos primeiros concursos, todos os professores aprovados eram admitidos como professor colaborador. Não era só da educação física, não. 70% dos professores da universidade eram professores colaboradores. Ao longo dessa apresentação, vocês irão ouvir a voz da professora Maria Helena, que irá contar, junto comigo, um pouco da sua história, como professora de educação física, numa época em que a educação física nem era considerada profissão. Os debates acadêmicos ainda giravam em torno da formação profissional, dos currículos e movimentos organizados que buscavam a regulamentação da profissão. Os trechos de sua fala foram extraídos de uma entrevista concedida ao pesquisador Fábio Assis Gaspar, em 2005, por ocasião do mestrado, orientado pela professora Dulce Filgueira de Almeida. Vamos à história da professora Maria Helena. Bom, aqui temos a professora numa foto tirada na ocasião em que assumiu a gestão do Departamento de Educação Física. Vamos ouvi-la? Eu só fui aprender um pouco de política, entender quanto a política foi nosso dia a dia, dentro da UNB, né? Eu não tinha essa formação. A formação formada para me casar, né? Ter filhos, né? Fui uma das primeiras mulheres da família, estudar, trabalhar, né? Estou dentro daquela época mesmo que as mulheres começaram a mudar de posição, né? Então, foi dessa época. Então, minha formação era toda diferente, né? E aí comecei a ver tudo, como nós somos influenciados por coisas que a gente não tinha conhecimento. Bom, todo o acervo documental e iconográfico da professora Maria Helena foi preservado pela família, o que nos possibilitou reconstruir sua trajetória acadêmica desde o ensino primário até a pós-graduação. Todas as fotografias, imagens e documentos apresentados neste vídeo pertencem ao acervo pessoal da professora Maria Helena, que está sob custódia de seus filhos. Aqui temos a formação acadêmica, teve início em 1951, no primário, no Ginásio Imaculada Conceição, em Tupaciguara. Primário terminou em 1954, em 1955 a 58, ela fez o ginásio, também no Colégio Imaculada Conceição, de Tupaciguara, e no Externato São José, em Goiânia. O curso técnico em contabilidade foi o seu primeiro contato
com um ensino profissionalizante que permitiu disputar uma vaga na Secretaria da Educação do Estado de Goiás. Em 1959 a 61, ela fez o ensino técnico na Escola Técnica 5 de Julho, em Goiânia, Goiás. Em 62, ela já começou a trabalhar como professora pela Secretaria da Educação, graças, né, a esse curso técnico. Em 63 a 65, ela fez a graduação, a licenciatura em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física do Estado de Goiás. Ela já era professora e habilitou a Educação Física em 65. Em 71, fez pós-graduação em Técnica Desportiva e treinamento em voleibol. Já concursada na Universidade de Brasília, ela fez a pós-graduação e se especializou em metodologia do ensino superior, um curso promovido parceria da UFG com a CAPES. Aqui temos os 2 diplomas, o de graduação em Educação Física e de Técnica Desportiva de voleibol. Algumas atividades profissionais no ensino de Goiás. Vamos ouvi-la? No começo, com todo o Brasil, era matérias mais práticas, né? Do prático. No Brasil todo, na UNB já tinha mais conteúdo, que fazia nos outros departamentos. O conhecimento era muito pouco da educação física, no mundo todo. Então, não tinha um ciclo no Brasil, né? Porque a gente buscava livros que a gente não traduzia. Então, quando eu vim para o Brasil, não tinha um único livro no Brasil escrito por brasileiro. Então, era mais em da prática. No começo... Bom, em 1973, a professora Maria Helena encerra sua carreira docente no estado de Goiás. Aqui temos o registro do apostilamento das atividades docentes realizadas desde 1962. Após pouco mais de uma década de atuação no ensino público em Goiás, ela vem definitivamente para o DF, como primeira colocada na classificação feminina no concurso da Fundação Educacional. Pessoal, em 1972 existia essa classificação por gênero. Está aí a declaração do GDF, que registra a aprovação. Aqui temos algumas participações da Maria Helena como atleta de voleibol nos Jogos Universitários Brasileiros, onde atuou também como coordenadora, juíza e técnica em várias competições. Não só de vôlei, mas natação, atletismo, incluindo participações em festivais de dança organizados pelo Departamento de Educação Física, Desportos e Recreação do DF. Na foto, a atleta Maria Helena está levitando no ataque. Temos aqui outra imagem da professora Maria Helena como atleta em competições. Dessa vez, é uma partida entre a Escola Superior de Educação Física de Goiás e o Tênis Clube, 1964. Ao lado, temos uma declaração da Confederação Brasileira de Desportos Universitários, de 1970. Maria Helena já era professora graduada há 5 anos e ainda disputava campeonatos regionais e nacionais. Outra imagem, Maria Helena orienta atividades práticas aos estudantes do curso de Educação Física. O ano era 1975. É verdadeiro que tudo que a gente faz, a gente às vezes não sabe, mas fazendo dentro de um princípio. De princípios, aliás, e que a gente nem vê que está trabalhando com ele. Mas isso para nós era ainda, no início, um desconhecido. Depois é que nós começamos a refletir com esse lado político também, que a universidade passa muito, para a gente começa a refletir mais
E essa ideia dessa mudança de currículo veio de um grupo de professores que estavam também muito incluídos da necessidade, né, de ter um ponto de partida assim, mais filosófico. Né? Essa começou a circular no Brasil, essa proposta de mudança, e até que conseguiram que realmente fosse discutida uma mudança. Bom, com a docência e a pós-graduação vieram as atividades de pesquisa. Aqui, a autora Siqueira apresenta o trabalho intitulado Projeto Pedagógico das Práticas Desportivas. Foi apresentado no 11º Simpósio de Ginástica Nacional, na Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, de 27 a 31 de outubro de 91. Tenho certeza de quem é da área da educação física vai reconhecer alguns nomes de professores presentes nesse evento. Como o certificado foi reduzido, eu vou citar alguns nomes. São eles: Walter Brach, Arnold Black, Rui Krebs, Celis Tafarel, Lino Castellani Filho, Carmen Lúcia Soares, Alfredo Gomes Faria Júnior, dentre outros ícones da educação física. A discussão, neste evento, girava em torno dos temas relacionados à formação superior em educação física, movimentos organizados da educação física, a educação física nos currículos escolares, a Lei de Diretrizes e Bases do Desporto Nacional e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Sobre as atividades de extensão. A professora Maria Helena foi membro da Comissão de Extensão da Faculdade de Ciências da Saúde, participou de atividades de extensão também no Departamento de Psicologia, da Educação e de várias outras realizadas no Departamento de Educação Física, principalmente relacionadas à educação física pré-escolar e escolar. Realizou seminários sobre mercado de trabalho e qualificação profissional. Participou da Semana de Debates das Ciências da Saúde, apresentando o tema 18 anos de Ciências da Saúde na UNB. Aqui estão 4 dos certificados que ela possui, nós temos outros. Apresento alguns apenas, só para constar que disciplina e organização não era uma cobrança apenas da professora para com seus alunos. Esse cuidado com a guarda e preservação dos documentos facilitou muito o nosso trabalho, principalmente no que diz respeito à catalogação, à especificação de materiais. Quem lida com arquivo sabe bem do que estou falando. Temos aí as atividades de extensão mencionadas anteriormente. Nesse slide, podemos conhecer um pouco mais dos pensamentos da professora Maria Helena, a primeira mulher a ocupar a chefia do Departamento de Educação Física. No próximo áudio, podemos constatar a generosidade acadêmica dessa professora, que mesmo não tendo condições de se licenciar para o mestrado, possibilitou a dispensa de colegas durante sua gestão para que pudessem fazer a pós-graduação. Vamos ouvi-la? Os professores receberam convites, eu falei, vamos fazer um junho, como sem chefe, sempre era uma sistemática complicada para o professor sair. Era discutido aqui, discutido ali, e no final recebia a mesma informação, só podia sair 2% do corpo docente. 2% era 1,5%. Né? Não podíamos contratar professor para cobrir, não tinha esse dinheiro, não, era inadmissível gastar dinheiro. Então tinha que uns assumir a carga da outra. Não é nem essa questão de quantidade de aulas, mas é que às vezes até os horários não tem jeito de você compor, não é? Com poucos professores você compor. E aí eu sei que vários professores foram admitidos, né? A USP prestigiava muito a UNB, que foi o primeiro mestrado do Brasil, né? E eles queriam todos que a UNB fizesse mestrado.
Sei que nessa época vários professores quiseram ir, foram admitidos, não vai, porque não tinha como discutir, estava certo. Isso já foi uma coisa muito crítica, sabe? Por enquanto faz tumulto, vai. Depois voltar ao normal e não aceitar tanto afastamento, isso empobreceu o ensino em si, né? Mas eu via mais à frente. Mas sou muito criticada. E espero que eles tenha valido a pena. Né? Eu mesma não pude fazer mestrado, porque eu tenho uma situação de vida muito difícil, né? Fiquei sozinha com os filhos. Bom, sobre essa política de capacitação docente, além da professora Maria Helena, outros professores entrevistados em 2005 também descreveram em suas entrevistas a dificuldade que era fazer uma pós-graduação naquela época. O professor William Passos, por exemplo, diz que quando algum professor conseguia se licenciar para pós-graduação, ele saía com apenas 25% da sua remuneração. Não tinha direito a substituto. Isso acontecia porque não existia uma política de capacitação docente. O professor Cantarino explica em outra apresentação que farei em breve que se a universidade queria um mestre ou doutor, ficava muito mais barato trazer de fora que investir em formação profissional do seu quadro docente. Por sua vez, o professor Renato Nóbrega, outro pioneiro também, relata em sua entrevista que, além da ausência de uma política de capacitação docente, a educação física era caloura no ensino superior e estava em busca de consolidação. Por isso, não dava nem para pensar na pós-graduação naquela época. Os cursos de especialização estavam na fase inicial, mas isso é outra história que eu contarei em outra oportunidade. Aqui temos algumas atividades de gestão. A professora Maria Helena foi chefe da seção de recreação da Divisão de Educação Física e de Esportes do Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação, do DEFER. Temos aí a ordem de serviço número 24, de 72. Foi chefe do Departamento de Educação Física da AFS. Temos o ato da reitoria 217/83. Foi coordenadora de áreas de técnicas químicas desportivas do Departamento de Educação Física. O ato da reitoria 10/86. Coordenadora do Centro Estadual do Programa de Apoio aos Profissionais da Saúde. Resolução da reitoria 022/88. Coordenadora de Práticas Desportivas do Departamento de Educação Física da AFS. A resolução interna 001 de 90. E o ato da reitoria 75/90. Vamos escutá-lo? Na época foi terrível. Primeiro não tinha talvez nem o perfil para ser um chefe de departamento, nem desejo. Eu sou exatamente o oposto dessa coisa, né? Mas eu fui empurrada para amenizar uma situação muito tumultuada, que é a época do final da ditadura, né? E eu já tinha dentro de umas posições um pouco diferentes, assim, mas meus colegas estavam comandando essas posições, a gente tomou uma posição assim diferente, né? E não é que eu tenha liderado, era vontade da maioria, né? Mas eu tive coragem de posicionar como representante deles. Apresento aqui alguns certificados relacionados às atividades de gestão mencionadas anteriormente. Observe que todas as informações sobre a vida pessoal e profissional de Maria Helena são acompanhadas de documentos, que, aliás, continham várias cópias, sugerindo que a professora participou de alguns processos seletivos em sua carreira, e nem as cópias foram descartadas. Bem, pessoal, já estamos chegando ao fim da apresentação da professora Maria Helena. Espero que tenham gostado de conhecer mais essa professora pioneira. Fizemos questão de preparar esse vídeo, pois sabemos que, além dos discentes, docentes e técnicos que fazem parte do grupo de pioneiros, poucas pessoas a conheceram.
No áudio e vídeo que apresento a seguir, veremos algumas fotografias extraídas do álbum da professora Maria Helena e ouviremos contar um pouco mais da sua história. O Brasil veio uma coisa muito simples, né? Tentando, com dificuldade, buscar o conhecimento dos outros países, mas aí veio o conhecimento de uma fundamentação, e a gente trabalha muito em cima de métodos de esporte, né? Mas sem conhecer muito o ser humano. Aí veio a parte do auxílio somente especialista, todo esse trabalho em cima da atividade física infantil, não é? Atividade motora, e essa parte também, assim, com toda essa parte política que traz outra vez toda, a gente começou a ver, não é, que a gente sempre trabalha sobre umas determinações que às vezes a gente não percebe. Então, acho que isso também abriu muito a cabeça dos professores. Foi uma época assim, muito em que se começou a pensar muito, né? Bom, temos aqui uma fotografia do álbum da professora Maria Helena, em que ela está no pátio da Escola de Educação Física, era o nome que se usava na época. Vamos ouvi-la mais um pouco. Importante que eu acho, não é? Que eu vendo a UNB, você tinha muita liberdade de trabalho. Apesar de tudo, é interessante, nós temos muita liberdade de trabalho. Por exemplo, a empresa, para mim, você tinha liberdade de fazer as provas quando as suas avaliações, né? Como você quisesse, com o conteúdo também, você tinha liberdade de trabalhar, né? O seu trabalho era seu, não é? E isso sempre houve muita liberdade. Isso permitia a gente explorar novos métodos, né? Novas ideias, né? Mesmo quando você não tinha esse embasamento teórico vindo de outros lugares, que, por exemplo, a português não tinha, você podia experimentar. Eu fui uma grande experimentadora, também é muito criticada. Mas isso acho que houve uma grande evolução nossa, né? A gente começou do jeito que nós éramos, na verdade, né? Uma sociedade assim, mais contida, mais cheia de regras e tudo. E depois, dentro da universidade, nós fomos evoluindo nisso aí também. Esse que é o velho, não adianta você falar, não é? Se posicionar, uma forma filosófica muito bonita, teórica, mas na prática ser outra. Bom, já chegando ao final, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao professor Fábio de Assis Gaspar, que foi orientado pela professora Dulce Filgueira de Almeida e nos cedeu os áudios das entrevistas gravadas em 2005, na ocasião do seu mestrado. Agradeço à família da professora Maria Helena por preservar seu acervo pessoal e principalmente por nos ceder todo o conjunto documental e iconográfico para digitalização e divulgação. A professora Ingrid, minha supervisora no pós-doutorado, por assumir junto a mim a responsabilidade pela criação do Centro de Memória, professora Maria Helena Siqueira. Aos professores, estudantes e técnicos pioneiros e da Ativa, por compartilhar suas memórias e contar suas histórias do tempo da educação física, do departamento, da faculdade e Universidade de Brasília. Ao professor Fernando Mascarenhas pelo apoio à pesquisa, que pela proposta inicial tinha apenas o objetivo de caracterizar a trajetória histórica da FEF e criar uma linha do tempo. Hoje, nós temos um centro de memória. Aos coordenadores do programa de pós-graduação em Educação Física, pela oportunidade de contar a história da FEF. É um privilégio poder registrar a trajetória da educação física na UNB e preservar a memória dessa instituição que é referência nacional. Por fim, agradeço ao Programa Nacional de Pós-Graduação da CAPES por custear o desenvolvimento desse estudo,
que culminou na criação do Semifef UNB, professora Maria Helena Siqueira. Termino essa apresentação com as duas melhores obras da professora Maria Helena. Seus filhos. Olá, aqui é a Luana e o Ivan, filhos da professora Maria Helena. Nós ficamos muito orgulhosos, emocionados também pela nossa mãe ter sido homenageada e o nome dela agora está eternizado no Centro de Memória. Até porque ela se dedicou muito, a gente sempre viu o quanto que ela dedicava o tempo dela e o quanto que ela gostava da Faculdade de Educação Física. E ela se dedicava tanto que muitas vezes ela não tinha com quem deixar a gente, levava a gente para lá, né, Ivan? A gente ficava fazendo bagunça lá no CO. Nós aprontávamos tanto que o tio Catarina apelidou-nos de Faísca e Fumaça. Desde criança a gente está lá. Aliás, desde antes de nascer. Tem foto da minha mãe grávida, do Ivan, lá no CO. Então, é um lugar que a gente tem muito carinho, tanto pelas pessoas como pelo lugar. E ter o trabalho dela reconhecido pela Faculdade de Educação Física traz um orgulho enorme para nós, né? Isso. Foi assim, uma história. Pela atenção, obrigada e até a próxima história.